Olá pessoal, vamos nós a mais uma aula de correção. Nessa aula são 4 exercícios e eu vou fazer todos os exercícios simplificando, mas vocês já viram na aula anterior que se você não simplificar, você consegue fazer do mesmo jeito, tá bom? Começando aqui, 3 torneiras despejam 5.000 litros de água em um reservatório durante 5 horas. Então, nós temos aqui a primeira informação. 3 torneiras despejam 5.000 litros da água em um reservatório por 5 horas. Então, aqui eu vou colocar tempo, litros, e aqui a quantidade de torneiras. Segunda informação, em quantas horas 6 torneiras despejam 6.000 litros? Eu vou colocar aqui, em quantas horas, aqui está a minha variável, 6 torneiras despejam 6.000 litros de água. Então, aqui, primeira coisa que nós vamos fazer é analisar cada uma das variáveis comparando com a grandeza onde está a minha incógnita. Então, aqui, se eu aumento a quantidade de horas que as minhas torneiras ficam ligadas para uma mesma quantidade de água, eu preciso de menos torneiras. Então, horas e torneiras são inversamente proporcionais. Agora, se eu aumento a quantidade de horas, mantendo o número de torneiras, eu aumento a quantidade de litros de água que são despejados no reservatório. Então, entre horas e litros de água, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Como que eu monto a regra de 3? Aonde está a minha incógnita, fica isolado. Então, 5 sobre x. Isso é igual. As outras duas grandezas, eu vou colocar multiplicando, tomando cuidado com a relação, se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Como aqui a quantidade de torneiras é inversamente proporcional, então eu vou colocar 6 sobre 3. Eu inverto a minha fração. Como a quantidade, os litros de água é diretamente proporcional, eu mantenho a minha fração. Acabei de falar para vocês que eu vou fazer simplificando. Então, eu vou fazer simplificando, a primeira coisa que eu faço. 0 cancela com 0, 0 cancela com 0, 0 cancela com 0. Isso que eu fiz é a mesma coisa que 5.000 dividido por 1.000 vai dar 5. 6.000 dividido por 1.000 vai dar 6. Agora, olha que interessante. 6 dividido por 6, 1. Então, eu posso simplificar aqui também. Aí, o que ficou? 5 sobre x é igual 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1, 3. Gente, ficou muito fácil. X igual a 3. Ah, professora, mas eu não enxerguei isso. Então, vamos fazer a regra de 3. Pega aqui, faz a multiplicação em cruz. 5x é igual a 5 vezes 3. 5x é igual a 15. Vou dividir ambos os lados por 5. Por quê? 5 dividido por 5 é 1. Então, eu tenho aqui como resposta, x é igual a 15 dividido por 5, x igual a 3 horas. Então, 6 torneiras
despejam 6 mililitros em 3 horas. Vamos agora para o próximo exercício. Exercício 2, mesmo princípio. Um pacote com 40 cadernos de 70 páginas cada um tem medida de massa de 36 quilos. Então, aqui, vou colocar as informações. Número de cadernos, 40. Quantas páginas tem cada caderno? 70. Qual é a massa? 36 quilos. Vamos lá para a segunda informação. Qual a medida da massa de um pacote com 35 cadernos de 60 páginas? Então, vamos lá. 35 cadernos de 60 páginas e aqui eu tenho a minha incógnita. Então, sempre vamos comparar a minha incógnita com as outras grandezas. Então, vamos lá. Mantendo o número de páginas do caderno, se eu aumento a quantidade de cadernos, eu aumento o peso. Aqui a gente fala medida de massa porque é o termo técnico correto, mas popularmente a gente fala peso. A gente nunca vai na farmácia e fala qual a medida de massa corpórea que você tá. A gente pergunta qual o seu peso, né? Mesma situação aqui. Então, para aumentar o peso, eu aumento o número de cadernos. Ou, para aumentar o peso, eu aumento a quantidade de páginas do caderno. Então, aqui, ó, todas as grandezas são diretamente proporcionais quando relacionadas com a medida de massa. Então, como que a gente trabalha? A grandeza onde está a minha variável fica isolada. Então, vai ficar 36 sobre x. E isso é igual 40 sobre 35, não precisa inverter, porque é diretamente proporcional, vezes 70 vezes 60, sobre 60. Também não precisa inverter, porque é diretamente proporcional. Simplificando, 70 e 60, corta o zero. Presta atenção aqui, 35 dividido por 7, 5, né? 7 dividido por 7 vai dar 1. 40 dividido por 5, 8. 5 dividido por 5, 1. Olha essa simplificação que a professora vai fazer agora, um pouquinho diferente. 8 e 6. Professora, mas 8 não dá para dividir por 6 e nem 6 dá para dividir por 8. Mas ambos dão para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Eu não preciso simplesmente simplificar um pelo outro. Eu posso simplificar por um número em comum. Então, aqui o que eu tenho? 36 sobre x é igual 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. Olha como os números ficaram bem menores, bem mais simples. Fazer a multiplicação em cruz. 4x é igual a 36 vezes 3. Agora eu tenho que me perguntar, quanto que é 36 vezes 3? Aí eu vou colocar aqui, 4x é igual a 108.
Simplifico por 4, porque 4 dividido por 4 é 1. Minha resposta, x é igual a 27. Então, eu vou ter que 35 cadernos de 60 páginas pesam 27 quilos. Certo? Exercício 3. Vamos lá. Mesma coisa, vamos começar do mesmo jeito, com a leitura do exercício. 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. Então, vamos lá. Eu tenho a quantidade de metalúrgicos, quantidade de peças e a quantidade de dias. Então, 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. Aí ele vem. São necessários quantos metalúrgicos para produzir 300 peças em 3 dias? Então, vamos continuar. Quantos metalúrgicos? É a minha incógnita. 300 peças em 3 dias. Vamos relacionar essas grandezas, sempre levando em consideração aonde está a minha incógnita. Então, ó, se eu aumento a quantidade de metalúrgicos, eu aumento a quantidade de peças produzidas em um mesmo tempo. Mas se eu aumento a quantidade de metalúrgicos, a mesma quantidade de peças é produzida em um tempo menor. Então, aqui eu tenho grandeza diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Vamos relacionar, lembrando, aonde está a minha incógnita, fica isolado. E eu tenho as outras duas grandezas relacionadas. A quantidade de peças é diretamente proporcional, fica certinho. A quantidade de dias é inversamente proporcional, então eu coloco a fração inversa. E vamos simplificar. 0 cancela com 0, 0 cancela com 0. 3 cancela com 3, porque 3 dividido por 3 é 1. E aquela lá, simplificação que a professora já explicou, 4 e 6. Ambos estão na tabuada do 2, então 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o que a gente tem? 8 sobre x é igual a 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Faz a multiplicação em cruz. Então, você vai ter aqui 2 vezes x, que é igual a 8 vezes 3. Gente, faz rapidinho. 2 vezes x, 8 vezes 3, 24. Divide por 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, você tem que x é igual a 24 dividido por 2, 12. Então, você vai precisar de 12 metalúrgicos para a produção de 300 peças em 3 dias. Facinho, né? Conforme a gente vai fazendo, mais fácil vai ficando. Exercício 4. Vamos lá. Uma máquina produz 450 painéis com área de 2 metros quadrados cada um, trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Ai, meu Deus do céu, quantas variáveis, ó. Uma máquina produz 450 painéis, 2 metros, 6 dias, 5... Não tem problema, a gente vai resolver do mesmo jeito.
Uma coisa que a gente pode desconsiderar, ó, vamos lá, vamos montar a tabela. Aqui a gente tem quantas máquinas? Quantidade de painéis, o tamanho do painel, a quantidade de horas e os dias. Vamos colocar uma máquina, 450 painéis, 2 metros quadrados, 6 horas, 5 dias. Aí a gente vai ler a outra parte do problema. Quantos painéis? Então, eu já sei onde está a minha variável. Quantos painéis? Quantidade. De medida diária de 3 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, 3 metros quadrados. Essa máquina, então, eu não alterei a quantidade de máquinas, eu continuei com uma máquina. Produzirá trabalhando 6 dias, 5 horas por dia. Então, trabalhando 6 dias, 5 horas por dia. Como aqui, ó, manteve o número de máquinas, essa parte não vai influenciar na minha conta. Então, o que eu vou ter que levar em consideração? Quantidade de painéis, metros quadrados, hora e dias. Presta atenção como que eu vou comparar. Eu vou comparar sempre levando em consideração aonde está a minha incógnita. Então, se eu aumento a quantidade de painéis, mantendo a produção diária e as horas de trabalho, a quantidade de metros cúbicos que esse painel vai ter que diminuir. É mais ou menos aquela questão do pedreiro. Se eu aumento a largura do muro, eu tenho que diminuir a altura. Porque senão eu não dou conta. Trabalhando a mesma quantidade de tempo. Tá bom? Então, se eu aumento o número de painéis, o tamanho do painel tem que diminuir. Trabalhando numa mesma quantidade de horas por dia. Agora, se eu aumento o número de painéis, mantendo o tamanho do painel e mantendo os dias trabalhados, eu vou ter que aumentar a hora dessa máquina. E a mesma coisa, se eu aumento a quantidade de painéis, mantendo o tamanho do painel e mantendo as horas diárias da máquina, eu vou ter que trabalhar mais dias. Então, eu tenho aí uma grandeza inversamente proporcional e 2 grandezas diretamente proporcionais. Aí, professora, e como que a gente vai trabalhar com isso? Da forma mais simples possível. Você vai ver que se você sabe simplificar, esse exercício que parece ser o mais difícil é o mais simples. Ó, acompanha. 450 sobre x é igual. Minha incógnita ficou isolada. Vou olhar para as outras grandezas. Metros quadrados é inversamente proporcional, então eu inverto a fração. Horas e dias são diretamente proporcionais. Mantém a fração. E eu vou trabalhar com a simplificação. Mas na hora que eu trabalho com simplificação, 6 dividido por 6 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Pronto, essa parte aqui sumiu. Então, eu tenho 450 sobre x é igual a 3 meios. Multiplicação em cruz, fácil, fácil, fácil. 3x é igual a 450 vezes 2. 450 vezes 2 é 900. Vou dividir os dois lados por 3, porque 3 dividido por 3 é 1.
no X é 300. Então, essa máquina vai produzir 300 painéis de 3 metros quadrados, trabalhando 5 horas durante 6 dias. Então, pessoal, estou ficando por aqui com mais uma aula de correção. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora e até mais.